Há perguntas que ecoam no silêncio da alma e não se calam. Uma delas é: por que, mesmo orando, tantos ainda vivem com a mente confusa e o coração apertado? É como se a oração subisse, mas a clareza não descesse. Como se houvesse um nevoeiro espesso, um véu invisível que impede de ver o próximo passo. Essa sensação de angústia não é apenas emocional, ela toca cada parte de nós, afetando decisões, relações e até a forma como olhamos para Deus e para nós mesmos. Salomão, mestre em decifrar dilemas complexos, sabia que a chave para atravessar esse nevoeiro não era apenas esperar que o tempo o dissipasse. Ele escreveu em Provérbios 4:7: a sabedoria é a coisa principal. Adquire a sabedoria. Para ele, a clareza não era fruto do acaso, mas o resultado intencional de buscar e aplicar princípios eternos. Era como trocar uma lente embaçada por uma lente limpa, capaz de revelar a paisagem que sempre esteve ali, mas que nossos olhos não conseguiam captar. A angústia é como um nevoeiro da alma. Ela distorce as formas, altera as cores, confunde as distâncias. Sob sua influência, uma pequena sombra parece uma muralha e um simples desvio parece um abismo. Nesse estado, não é apenas difícil decidir, é perigoso, porque a percepção está comprometida. E, no entanto, aprendemos com as Escrituras que esse nevoeiro pode ser rompido. Não apenas pelo tempo, mas pela aplicação de sabedoria que ilumina de dentro para fora. Davi, no Salmo 34:4, testemunha: busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Ele não descreve apenas um alívio emocional, mas um realinhamento interior. A busca pela presença de Deus lhe deu não só paz, mas direção. A clareza que ele encontrou foi tanto espiritual quanto prática, guiando seus passos em meio a perigos reais e escolhas difíceis. Se hoje o seu coração está inquieto e sua mente cansada de procurar respostas, saiba que este não é o fim da sua história. Ao longo deste vídeo, vamos mergulhar nos conselhos da sabedoria bíblica que não apenas acalmam a ansiedade, mas desmontam a confusão e revelam caminhos antes invisíveis. E talvez, enquanto ouvimos juntos, você perceba que a clareza que tanto procura não está distante. Ela pode estar nas próximas palavras, nos próximos minutos, à medida que a luz começa a atravessar o nevoeiro. Se você valoriza a sabedoria da Bíblia e quer aprender como aplicá-la na vida real, inscreva-se agora e ative o sininho para receber conselhos novos todos os dias. O erro invisível de buscar respostas na pressa. Provérbios 19:2 nos alerta: não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. Há uma pressa que não nasce da necessidade, mas da ansiedade. É aquela urgência que não consulta a sabedoria, que não dá espaço para a ponderação e que, por isso, termina criando mais angústia do que solução. Quando decidimos com o coração acelerado e a mente tomada por medo, quase sempre acabamos abrindo portas para novos problemas enquanto tentamos fechar os antigos. A pressa cria um ruído interno que nos impede de ouvir a direção correta. Ela nos coloca diante de uma bifurcação e nos força a escolher no escuro, como quem lança uma moeda para decidir o destino. Esse impulso, por mais que pareça ação, é na verdade reação. E reações, quando guiadas pela ansiedade, raramente nos levam para o lugar certo. Salomão conhecia o peso das decisões tomadas no calor do momento. Ele sabia que o zelo, quando não é acompanhado de conhecimento e discernimento, é como um rio caudaloso sem leito definido. Corre rápido, mas se perde no caminho. É por isso que a pressa não apenas erra a rota, mas multiplica os desvios. Criar pausas intencionais é como abrir uma clareira no meio de uma floresta densa.
Quando paramos, mesmo por instantes, a visão começa a se ajustar, os sons ficam mais claros e os contornos do caminho surgem. Essa pausa não é inércia, é preparação. É o intervalo necessário para que a mente respire e o coração recupere o compasso, permitindo que a decisão seja fruto de clareza e não de impulso. A sabedoria bíblica nos convida a resistir à tentação da velocidade, quando o que está em jogo é mais valioso do que o alívio imediato. Porque no fim, a pressa promete encurtar o caminho, mas muitas vezes apenas prolonga a jornada. A armadilha de confiar apenas no próprio entendimento. Provérbios 3, 5, 6 nos chama para um lugar de rendição. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Há um perigo sutil em acreditar que nossa lógica sozinha é suficiente para guiar todas as decisões. O entendimento humano é como uma bússola sensível. Quando está bem calibrada, aponta na direção certa, mas, quando desmagnetizada pelas emoções, pelo orgulho ou pelo medo, nos leva para longe do destino que deveríamos alcançar. A autossuficiência intelectual é sedutora. Ela nos faz sentir no controle, como se tivéssemos a habilidade de prever e moldar cada cenário. Mas a vida é cheia de curvas invisíveis, de interseções que só Deus conhece. Quando confiamos apenas no que sabemos, fechamos a porta para a possibilidade de que Ele nos mostre um caminho que nunca teríamos considerado. A Bíblia está repleta de histórias em que a rota lógica não era a rota de Deus. Gideão, por exemplo, venceu uma batalha decisiva com um exército reduzido, algo impensável pela estratégia militar tradicional. Maria aceitou carregar o Salvador do mundo sem entender todos os detalhes do que isso significaria. Em cada caso, a clareza veio não da análise humana, mas da obediência a uma direção maior. Quando nos apoiamos exclusivamente no nosso próprio entendimento, acabamos nos movendo dentro de um círculo limitado, sempre revisitando as mesmas ideias, as mesmas soluções, os mesmos erros. Ao abrir espaço para Deus direcionar, permitimos que Ele nos conduza por veredas que só podem ser vistas de cima, do ponto de vista dele. A sabedoria está em reconhecer que a nossa visão é parcial, mas a dele é completa. E quando essa consciência se instala, deixamos de buscar apenas respostas rápidas e passamos a desejar caminhos certos. Caminhos que talvez não façam sentido agora, mas que, ao final, se revelarão perfeitos. O conselho ignorado que Salomão considerava vital. Provérbios 15, 22 afirma: onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com a multidão de conselheiros, eles se estabelecem. Essas palavras revelam que não é apenas a falta de recursos ou de oportunidades que faz um plano falhar, mas a ausência de orientação certa. Há decisões que poderiam ter mudado destinos, mas que naufragaram porque foram tomadas sem a contribuição de vozes sábias. Buscar conselhos não é colecionar opiniões. É encontrar, no meio de muitas vozes, aquelas que enxergam além do que vemos. Salomão sabia que a sabedoria se multiplica no diálogo com quem tem perspectiva, experiência e temor de Deus. Um mentor verdadeiro não apenas oferece respostas, mas ajuda a fazer perguntas que talvez nunca tivéssemos considerado. A diferença entre opiniões e conselhos sábios é profunda. Opiniões podem ser influenciadas por emoções momentâneas, interesses pessoais ou informações incompletas. O conselho sábio nasce de uma visão treinada pela experiência e pelo discernimento. Ele não apenas aponta uma direção, mas considera os riscos, os valores e o impacto de longo prazo de uma decisão. Encontrar esse tipo de voz exige discernimento. Há pessoas que amam nos apoiar, mas que não estão preparadas para nos orientar. E há outras que, mesmo falando pouco, carregam palavras capazes de evitar anos de desvios.
É a qualidade e não a quantidade que torna um conselho valioso. Quando nos cercamos de quem enxerga o que não conseguimos perceber, nossas decisões se tornam mais firmes. Os projetos ganham base, as rotas se tornam mais claras e os erros evitáveis são prevenidos antes mesmo de surgirem. É por isso que Salomão tratava esse princípio não como opcional, mas como vital para qualquer caminho que queira resistir ao teste do tempo. Quando a angústia é sintoma de valores em conflito, Provérbios 11:3 declara: a integridade dos retos os guia, mas a perversidade dos infiéis os destrói. Há momentos em que a angústia que sentimos não é causada apenas pelas circunstâncias externas, mas por algo mais profundo. Um conflito interno entre o que desejamos e o que sabemos ser o certo. Esse atrito silencioso corrói a paz, pois não é possível manter clareza quando coração e consciência caminham em direções opostas. Às vezes, o coração quer seguir por uma rota que parece oferecer alívio rápido, mas a consciência nos lembra que essa escolha comprometerá princípios que são inegociáveis. É como caminhar com um pé na terra firme e outro no gelo fino. A instabilidade é inevitável e o risco de cair é constante. O peso da dúvida cresce, não porque não sabemos a resposta, mas porque não queremos encará-la. A integridade, como ensina Salomão, é mais do que honestidade em palavras. É uma coerência entre valores, decisões e ações. É escolher manter a linha reta, mesmo quando o caminho mais curto parece mais vantajoso. E, paradoxalmente, é essa coerência que nos liberta da confusão. Quando a decisão é alinhada ao que é certo, o ruído interno cessa e a clareza toma o lugar da angústia. A Bíblia nos mostra que, em situações de pressão, a integridade é um farol. Daniel recusou-se a negociar seus princípios mesmo diante da ameaça de morte. José manteve-se fiel à verdade, mesmo quando isso o levou ao cárcere. Em ambos os casos, a escolha pela integridade não eliminou as dificuldades imediatas, mas preservou a clareza de espírito e a direção correta. A angústia pode ser um sinal de que é hora de alinhar novamente o que sentimos com o que cremos. Quando coração e consciência se encontram no mesmo caminho, o peso diminui e a visão se abre, porque a paz que nasce da integridade é a base sobre a qual a verdadeira clareza é construída. A prática silenciosa que Salomão usava para iluminar decisões. Provérbios 17, 27 e 28 nos ensina: retém as palavras o que possui o conhecimento, e o homem de entendimento é de espírito sereno. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e o que cerra os lábios é tido por entendido. Salomão compreendia que o silêncio não é vazio, mas um espaço fértil onde a clareza pode nascer. É na pausa, e não na pressa, que a mente se aquieta e a sabedoria encontra espaço para se manifestar. Em um mundo acostumado a respostas imediatas, o ato de silenciar-se parece contraintuitivo. Mas há decisões que só se revelam quando aprendemos a ouvir mais do que falar. É como um lago. Quando a água está agitada, a superfície distorce o reflexo. Mas quando está calma, tudo se torna nítido. Assim também é a alma diante das escolhas. Quanto mais serenidade, mais fiel é a visão do que realmente está diante de nós. Salomão não era guiado por impulsos. Ele sabia pesar as palavras e observar antes de agir. Esse tempo de observação lhe permitia enxergar detalhes que passariam despercebidos para quem fala antes de refletir. E ao se dar esse intervalo, ele se abria para ouvir não apenas as vozes externas, mas, sobretudo, a voz de Deus, que muitas vezes fala em tons suaves que se perdem no barulho da pressa. Esse silêncio não é ausência de ação, mas preparação para a ação certa. É um tempo de recolhimento que permite avaliar com profundidade, identificar motivações ocultas e perceber nuances que não surgem na primeira análise.
E na quietude, a mente se alinha ao coração, e ambos se alinham à vontade de Deus. Quando aprendemos a cultivar essa prática, descobrimos que muitas das respostas que pareciam distantes estavam, na verdade, apenas encobertas pelo excesso de ruído. O silêncio estratégico, como usava Salomão, não é passividade. É a chave que abre espaço para que a luz da sabedoria ilumine a decisão. A visão de longo prazo como antídoto contra o desespero imediato. Eclesiastes 7:8 afirma: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, e melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Essas palavras revelam que, muitas vezes, o que sentimos no presente não é um reflexo fiel do que será o resultado final. O desespero imediato tende a nos aprisionar no momento, como se a circunstância de agora fosse a medida definitiva da vida inteira. Quando nossas decisões se baseiam apenas no que está acontecendo hoje, ignoramos que o tempo é um dos maiores aliados da sabedoria. O que hoje parece perda pode ser, amanhã, um dos maiores ganhos. O que agora parece um desvio pode se revelar como o único caminho seguro. A visão de longo prazo nos dá a coragem de suportar desconfortos momentâneos, porque sabemos que eles fazem parte da construção de algo maior. Salomão compreendia que a paciência não é passividade, mas a força que permite manter-se firme até que o quadro esteja completo. Assim como um agricultor não abandona a plantação por não ver frutos na primeira semana, também não devemos abandonar processos que ainda estão amadurecendo. A colheita não depende apenas do plantio, mas do tempo certo para florescer. Projetar o impacto de nossas escolhas para 1, 3 ou 5 anos à frente é um exercício que afasta decisões impulsivas. Essa perspectiva mais ampla nos impede de trocar o que é permanente por algo que só satisfaz momentaneamente. Ela nos protege de cair na armadilha de resolver um problema rápido, mas criar um problema maior depois. Quando olhamos além do presente, descobrimos que a clareza raramente é um clarão instantâneo. Ela é muitas vezes um amanhecer gradual que exige esperar para que a luz revele toda a paisagem. E nesse processo, o desespero cede espaço para a convicção de que o final pode ser infinitamente melhor do que aquilo que conseguimos imaginar no início. A disciplina de pesar as palavras e ações. Provérbios 21:23 nos lembra: quem guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Há um elo direto entre o que falamos e a paz que carregamos dentro de nós. Muitas vezes, a confusão interna não vem apenas do que ouvimos ou vivemos, mas do que deixamos sair de nossa própria boca sem reflexão. Palavras ditas sem ponderação podem se tornar fios que nos enredam ainda mais na ansiedade. A fala impulsiva é como um rio transbordando sem margens, espalhando-se para onde não deveria ir e deixando rastros difíceis de limpar. Um comentário precipitado pode criar conflitos que nunca existiriam. Uma resposta rápida demais pode fechar portas que ainda poderiam ser abertas. Assim também acontece com as ações impensadas. Elas geram movimentos que depois exigem muito mais esforço para serem corrigidos. Salomão via o autocontrole verbal e comportamental como um escudo protetor da alma. Pesar as palavras é perguntar-se não apenas se algo é verdade, mas se é necessário e no momento certo. Pesar as ações é questionar não apenas se algo pode ser feito, mas se deve ser feito agora. Essa postura cria um filtro que impede que a impulsividade alimente a angústia. Responder com intenção e não por reflexo é escolher que cada palavra e cada gesto carreguem propósito. É compreender que silêncio às vezes comunica mais sabedoria do que qualquer argumento. É agir de modo que cada passo contribua para a construção de um caminho sólido, ao invés de criar desvios desnecessários. Quando cultivamos essa disciplina, percebemos que a clareza não é apenas fruto de pensar certo, mas também de falar e agir de forma alinhada aquilo que é certo. E com o tempo,
Essa escolha consciente se transforma em um hábito que preserva nossa paz e afasta a confusão antes mesmo que ela se forme. Quando a solução é contra-intuitiva, ceder para vencer. Eclesiastes 3, 6, 7 nos lembra que há tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Dentro dessa verdade está uma das lições mais difíceis de viver. Entender que, em certas batalhas, a vitória vem pelo ato de abrir mão. Ceder não significa fracassar, mas reconhecer que algumas perdas imediatas são o preço de conquistas maiores no futuro. A sabedoria divina muitas vezes se apresenta de forma contra-intuitiva. Nosso instinto natural é defender, resistir, segurar com força aquilo que acreditamos ser nosso direito ou nossa razão. Mas a vida espiritual ensina que há momentos em que soltar é mais poderoso do que lutar. É como podar uma árvore. O corte parece um retrocesso, mas, na verdade, é o que permite que ela frutifique com mais abundância. Há histórias nas Escrituras em que o caminho para o triunfo passou pela renúncia. Abraão deixou para trás sua terra e seus parentes, e isso o levou ao cumprimento de uma promessa maior. Jesus, ao entregar-se na cruz, parecia ter perdido tudo, mas estava vencendo a maior batalha de todas. Em cada caso, ceder não foi uma fuga, mas uma escolha estratégica dentro do plano de Deus. Ceder, no sentido bíblico, é confiar que abrir mão hoje pode ser a semente que dará fruto amanhã. É compreender que algumas disputas consomem energia e atenção que deveriam estar direcionadas para o que realmente importa. É recusar-se a gastar forças no que é secundário para preservar energia para o que é eterno. Quando aceitamos essa perspectiva, percebemos que muitas das lutas que travamos não precisam ser vencidas agora, e que, ao soltar certas batalhas, ganhamos liberdade para nos dedicar às que realmente definem nossa história. E nesse processo, a clareza se instala, a angústia cede, e a vitória deixa de ser apenas um desejo para se tornar um caminho possível. De um coração inquieto a uma mente lúcida. A angústia é como uma neblina densa que se instala na alma, distorcendo tudo o que vemos e sentimos. Ela nos convence de que o caminho está perdido, quando na verdade apenas está encoberto. Ao longo desta jornada, vimos que essa neblina não se dissipa sozinha. Ela é rompida pela aplicação consciente e disciplinada dos princípios que a sabedoria bíblica nos oferece. A clareza não é fruto de circunstâncias perfeitas, mas do hábito de alinhar cada decisão aos valores eternos que encontramos nas Escrituras. Salomão, com toda a sua experiência, nos mostrou que a sabedoria não é opcional. Ela é essencial para viver com lucidez em meio ao caos. Davi nos lembra, no Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra não apenas ilumina onde pisamos agora, mas projeta luz sobre a direção que devemos seguir. Os desafios não desaparecem quando recebemos clareza, mas a confusão, que tantas vezes paralisa e desgasta, perde força. Sabemos para onde estamos indo, mesmo que o percurso ainda seja difícil, e essa convicção nos dá paz. Paz para esperar o tempo certo, para recusar atalhos perigosos, para abrir mão do que não serve mais, e para seguir adiante com confiança. Um coração inquieto pode se tornar uma mente lúcida, e essa transformação começa na decisão de praticar todos os dias, ao menos um dos princípios que vimos aqui. Porque a sabedoria não se acumula de forma repentina, mas se constrói como um edifício sólido, pedra sobre pedra, escolha sobre escolha. O conselho certo, no tempo certo, transforma a noite em dia dentro de nós. Se esta mensagem falou com você, comente abaixo. Quero viver com clareza e sabedoria. Que essa seja não apenas uma frase, mas um compromisso que moldará a maneira como você pensa, decide e vive daqui em diante.